Nordeste segue viagem para a zona da Mata Norte de Pernambuco. Nós estamos a 60 quilômetros do Recife para te dar uma dica para você que prefere estar longe da praia nesse verão. Uma boa pedida é visitar a zona rural. Aqui, no Engenho Uruaé, você tem a possibilidade de conhecer parte da história da escravidão no Brasil. O caminho da nossa viagem ao passado começa pela BR-101 Norte. É só seguir as placas para Goiânia e pegar a PS-75. São 12 quilômetros até estar diante dele, na beira da pista, o Engenho Uruaé. Em tupi significa cesto diferente. O nome é uma referência aos primeiros moradores, os índios. Até que portugueses e espanhóis chegaram por aqui e instalaram o Uruaé, um dos primeiros engenhos de Pernambuco. Este é um engenho tradicional. Tem o que a história chama de quadrilátero do açúcar: capela, casa grande, senzala e moita. A moita fica logo na entrada. Era o coração do Uruaé. E quem nos explica é uma das herdeiras do engenho, Dona Eleonor. Ela interpreta uma senhora de engenho para receber os visitantes. Realmente era o coração do engenho, né? A moita é justamente isso. Onde se moía, onde se fazia o melaço, etc. Então era chamada de moita. Então essa área daqui é chamada de moita. Então ela é composta da balança, que era para poder fazer a contagem dos pesos da cana-de-açúcar, se foi feito naquele ano, e depois ela ser levada para a casa de máquinas, que depois transformou-se em usina. Foi a 4ª usina de Pernambuco. Após ela ir para a casa de purgar para fazer a filtração da cana e mel para virar açúcar, né? As máquinas não existem mais. Foram 201 anos de atividade, moendo cana-de-açúcar nesse espaço. A última vez foi em 1937, mas os herdeiros consideram que o coração do engenho continua em atividade. É que uma usina da região alugou esta área e os 1.700 hectares de terra em volta, que fazem parte do Uruaé e onde ainda se cultiva a cana-de-açúcar. O Engenho Uruaé é alugado para esta usina e então isso aqui é ocupado pelos funcionários deles também. Exemplo, caminhões, tratores, máquinas. As carruagens também ficavam no que chamavam de moita. A garagem delas era neste prédio, a Casa de Coche. O Uruaé foi lugar também de exploração de escravos. Cenas dramáticas da escravidão são revividas na visita encenada ao engenho. As porteiras dividem o presente do passado. Escravo, abra a porteira! Atores interpretam personagens reais da nossa história. Escravos, senhores de engenho. O meu nome é Comendador João Alfredo. Vocês acabaram de entrar no meu engenho. João Alfredo, que também dá nome a uma cidade do agreste pernambucano, foi um político brasileiro, presidente do Conselho de Ministros no reinado de Dom Pedro II. Pernambucano próximo à princesa Isabel. Ele era filho dos donos do engenho, o tenente-coronel Manuel Corrêa de Oliveira Andrade e Joana Bezerra de Andrade, que deu nome ao viaduto e ao terminal Joana Bezerra, no Recife. A cavalo, o ator que interpreta João Alfredo conduz os visitantes pelo passeio. A encenação é inspirada em cenas do passado de sofrimento dos negros em Pernambuco. Senhorzinho! Pois não, capataz. Trouxe lá de Manjope, senhor. Bora, fica aqui. Vai, Martim, fica aqui. Veio do Manjope? Foi enviado de Manjope com precinho bom pro senhor, doutor. Estudantes de escolas, universidades, grupos de amigos e famílias agendam um passeio que dura uma tarde. Todos os lugares tem pessoas acompanhando a gente, falam sobre os lugares. É muito bom. Pega essa nega aí, pra onde ela vai? Indo pra onde? Vem! Vai, solta! Vai!
Esse engenho já está na 7ª geração. Os herdeiros contam que viveram aqui 174 escravos. Eles ficavam separados por família em cada uma dessas portas. É que, diferentemente de outros engenhos, aqui os escravos não compartilhavam espaços coletivos. E bem aqui, diante da senzala, a família preservou este espaço. Era aqui que os escravos eram amarrados e passavam castigos. O chão está preservado, olha só. Ele funcionava como uma espécie de palco para uma apresentação trágica da história do Brasil. Dentro da senzala estão outras lembranças desse período sombrio. Chicotes, correntes e a gargalheira. Instrumentos de tortura usados nos escravos enquanto eles trabalhavam ou sofriam castigos. É na senzala onde os visitantes são recebidos pelo escravo Inácio, um personagem que conta o sofrimento vivido pelos negros ali. Amas de leite muitas das nossas irmãs foram obrigadas a ser, ajudando a alimentar os rebentos das senhoras que eram anêmicas, não tinham leite nem para suas próprias filhas. O acervo do engenho Uruaé guarda ainda raridades. Cartas da princesa Isabel para João Alfredo, pedindo para ele viajar para a Europa para compromissos do Império. Ainda na senzala preservada está este outro documento da época, o jornal que trazia na capa a notícia mais importante daquele momento do nosso passado, o fim da escravidão, em 13 de maio de 1988, graças à Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. O anúncio sobre a liberdade dos escravos Mata mais! Posso bater mesmo? Mata mais! é relembrado na visita encenada. Vai, olha pra cá! Declara extinta a escravidão no Brasil! As crianças ficaram tão envolvidas que celebraram como se o tempo não tivesse passado. Tá sendo do jeito que eu imaginava, mas agora tá mais profundo, sabe? Tá como se tivesse vivendo aquilo, tava naquela época. Mas é só uma encenação, ainda bem. Os escravos que sofriam muito e os donos de engenhos que maltratavam eles, davam chicotadas. É muito triste ver isso. Hoje você está sendo batizado. Frequentar a capela era privilégio da família nobre. Negros entravam para acompanhar as sinhazinhas. O acesso dos donos e herdeiros do engenho não era pela entrada principal. Na lateral da Casa Grande, esta porta era acesso a uma passarela que ligava à capela. A família ficava no lugar mais alto da igreja. A passarela não existe mais. Já dentro da capela, tudo conservado. Imagens que vieram de Portugal, como a de Nossa Senhora da Piedade, está no altar. Na sacristia estão túmulos da família, entre eles o de Joana Bezerra. São 282 anos de história, da fundação até hoje. História de um lugar que registrou cenas trágicas do Brasil e de Pernambuco. Tempo em que o lugar luxuoso, confortável, era privilégio dos senhores e das senhoras de engenho. Sejam bem-vindos. Logo na entrada da Casa Grande fica a Sala das Mulheres. Era aqui que as sinhazinhas costuravam, conversavam, tocavam neste piano, que veio de navio da Europa para o engenho Uruaé, em Condado, Mata Norte de Pernambuco. Ao lado era o lugar de encontro dos homens. Em comum nesses espaços estão candeeiros franceses. A energia só chegou no engenho em 1968, no dia do casamento de Dona Eleonor. Quando veio a energia para cá, o Uruaé foi beneficiado. Eu casei, fui embora, mas aqui se reuniram os amigos e fizeram então a comemoração da luz elétrica que estava chegando a Goiânia e as adjacências, né, os engenhos e etc. Na Casa Grande estão preservados também móveis, telefones da época e as salas de oração e jantar. São 2 salas de jantar
para que as mulheres usassem caso a família recebesse homens de visita. Os quartos ainda estão preservados. E tem curiosidade, o único acesso ao quarto das filhas era pelo quarto dos pais. Das janelas da Casa Grande, hoje, passado e modernidade completam a vista. A propriedade ganhou uma piscina e oferece pacote de visita com direito a refeições e banho de piscina o dia todo. É muito interessante que tem várias coisas diferentes, tipo a Casa Grande, várias coisas diferentes. A gente amplia nossos conhecimentos, mais do que os livros, mais do que as redes sociais. Pensava que era mais diferente. Hoje em dia tá mais vivo que no livro, porque no livro a gente só vê foto e aqui a gente vê o lugar real.